fucking poaching fucking grow. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. São todos idênticos, esqueçam as suas diferenças. A igualdade é a verdade e a única de suas crenças. E aconteceu em um tempo, num passado um tanto remoto, antes de a Terra ser assolada por um gigantesco terremoto, em que seres humanos eram idênticos a qualquer ser vivo, e todas as cores eram únicas e todo o pensamento coletivo. E nesse tempo todas as pessoas tinham todo o conhecimento, não havia lembranças ou discórdia, só havia o esquecimento. Nenhuma palavra era dita ou ouvida, nem do bem, nem do mal. E nos anulados sentimentos não havia o que não fosse igual. Há tempos acabamos com as guerras pelas diferenças, deixamos o sangue escorrer apenas por suas crenças e criamos a ilusão de igualdade entre todas as castas, mentindo sobre as possibilidades ainda serem vastas. Somos cientistas de Serengok, temos um poder natural em fazê-los crer que o verbo não é singular, apenas plural. Deixamos que se enxergassem das mesmas cores e formas, porque assim estariam felizes, cumprindo nossas normas. Guardem as senhas, lembrem o número do telefone certo e esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Guarde as suas senhas e lembre o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Guarde as suas senhas, lembrem o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Olhem a seu redor e vejam que todos têm a mesma cor, assim mantemos longe alegria e outros conceitos de dor. E não há terras de ninguém, nem famílias por que lutar, se são todos propriedade de todos, ninguém a relutar. Somos cientistas
e não há outra verdade sobre a terra, e nenhum homem ou mulher com desejo de armar a guerra. E sem pais e nem filhos, ninguém existirá a nos desobedecer. Somos cientistas e apenas a nós a humanidade irá obedecer. Guarde as suas senhas e lembre o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Guarde as suas senhas, lembrem o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Maculamos os desejos, transformando todos em apenas um. Falamos em orgasmo total, quando não há orgasmo nenhum. E se não falam, é por acreditarem que muitos sabem de tudo. E quando muitos sabem muito, o verdadeiro sábio fica mudo. A palavra pensada e não dita é inútil, mas a escrita é perigosa. Portanto, os que escrevem foram punidos de forma rigorosa. E deixar que pensem pensar é a maior descoberta da ciência, pois assim são mansas cobaias doces para a nossa experiência. Guarde as suas senhas e lembre o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Guarde as suas senhas, lembrem o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Bombardeamos suas mentes com aquilo que queremos e nos deixamos pensar, ser vosso o poder que nós temos. E deixamos que pensem que em silêncio é o seu pensar, mas em sua quietude aquilo o que pode nos recompensar. Lhes demos remédios para que curem as próprias doenças, aniquilamos família, fronteiras, insuflamos as descrenças, as únicas coisas que poderiam afastá-los de nossa ideologia. E por fim lhes demos o falso poder com uma cara tecnologia. Guarde as suas senhas e lembre o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias, que não as queremos por perto. Guarde as suas senhas, lembrem o número do telefone certo. Esqueçam suas histórias,
que não as queremos por perto. Um dia surgiu um ser diferente, quanto diferentes todos são. E sua diferença era apenas saber, não ser igual sua condição. E eu usava das palavras para falar e sabia usar a escrita, a arte humana que da humanidade tinha sido proscrita. E a palavra lhe era fácil, e a palavra lhe era tão comum, que começaram a ver que eu era um ser humano incomum. E eu via pessoas como de fato, com as cores que elas eram, brancas, pretas e amarelas, não com cores que lhes deram. E dizia às pessoas que existiam diferenças entre todas elas, mas dizia ao vento, pois a verdade não era problema delas. E ninguém sabia sua origem e o destino da condição, apenas que era diferente, e essa a única e real contradição. Todos se olharam e perceberam que eu não era um igual, sem saber que ser diferente não torna ninguém desigual. E carregaram eu em triunfo diante do conselho de cientistas, esperando deles que eu cobrissem com as glórias dos artistas. Mas não são diferenças que geram o mal, nem geram o bem, e a injustiça que cobre o mundo apenas de vaidades provém. Há centenas de anos trabalhamos em silêncio seu emudecer, e sabíamos que a palavra é o que os fazia conosco endurecer. Mas agora ousam entrar no templo, trazendo diante de nós um ser diferente, e ainda temam dizer, fala também por vós. Não sou diferente de ninguém que não seja diferente de mim. Apenas entendo as diferenças como um meio e não como um fim. E se penso diferente é porque pensamento é um ato solitário, um gesto individual sem o qual jamais existirá comunitário. Durante séculos criamos os mecanismos de ilusão, a democracia, as drogas e mesmo o sexo sem tesão. Liberdade e felicidade são apenas conceitos abstratos, apenas belas fotos guardadas em seus porta-retratos.
Conceitos são pontos de vista individuais, são diferenças, e se eles existem é porque existem diferentes sentenças. O individual é o que trabalha e culmina para o coletivo. Este sim, um conceito abstrato e completamente iletivo. Criamos a ilusão da igualdade, lhes demos tolices para lutar, mas de fato são diferentes, coisas que não podemos refutar. E ao lhes darmos uma mentira, ao qual chamamos por igualdade, acabamos por roubar-lhes o sentido da humana equidade. Pois não existe de fato, senão outra apenas a absoluta realidade, que são diferenças que mantêm real o espírito de humanidade. E não podemos permitir, em nome da nossa própria sobrevivência, que alguém prove que desigualdade é necessária à sua existência. E qualquer ser humano é e precisa ser um apenas. As diferenças na humanidade existem há centenas. O progresso humano é baseado em individual revolução. É nas diferenças que está o motor de qualquer evolução. O avanço de um é o avanço de muitos, é a história pura. E não há bem comum sem um individual, a verdade dura. Coletivo é apenas um meio, nunca o fim ou o ponto de partida, e nenhuma sociedade sobreviverá como a unidade repartida. Matem-no, que o eu é um ser demais perigoso. Ele pensa por elemento mau e criminoso. Nós os mataremos por ser perigoso demais. Eu é o mal, não pode existir nunca mais. Assassine-o, que é um ser individual pervertido. Ele fala, escreve, pois tem um cérebro invertido. E o armadilho eu invertido que pensa desigual. Não precisamos de sua escrita e pensar individual. Trucidem-no, arranquem-lhe a língua e as mãos, e assim estarão protegendo a si e a seus irmãos. Somos um coletivo e vence sempre o comum. Se daremos o eu até não sobrar mais nenhum. Livrem-se do eu, façam com requintes de crueldade. Porque a morte do eu é a sobrevivência da igualdade. Estamos livres do eu. Existe outro diferente vivo. Então, viva os cientistas e viva o ser humano coletivo.
Matem-no, que o eu é um ser demais perigoso. Ele pensa por é elemento mau e criminoso. Nós o mataremos por ser perigoso demais. O eu é o mal, não pode existir nunca mais. Assassinem-no, que é um ser individual pervertido. Ele fala e escreve, pois tem um cérebro invertido. Morra, maldito eu, pervertido que pensa desigual. Não precisamos de sua escrita e pensar individual. Trucidem-no, arranquem-lhe a língua e as mãos, e assim estarão protegendo a si e a seus irmãos. Nós somos o coletivo e vence sempre o comum. Trucidaremos o eu até não sobrar mais nenhum. Livrem-se do eu e façam com requintes de crueldade, porque a morte do eu é a sobrevivência da igualdade. Estamos livres do eu, não existe outro diferente vivo. Então viva os cientistas e viva o ser humano coletivo. E vingaram-se do eu, deixando que morresse a sós. Mas a morte do eu é a morte solitária de todos nós.